Bem-vindos ao canal On-Off. Vamos supor que nosso sistema possui dois planetas. Vamos chamá-los de Planeta 1 e Planeta 2. O Planeta 1 está a 70 milhões de anos-luz distante do Planeta 2. Digamos que, se alguém pudesse observar com um super binóculo do Planeta 1 até o Planeta 2, segundo os pesquisadores, as imagens demorariam 70 milhões de anos-luz para que essa pessoa pudesse ver alguma imagem de volta. Ou seja, pela lógica, a pessoa estaria observando o passado daquele planeta, podendo ver até mesmo os animais já extintos. As imagens demorariam exatamente 70 milhões de anos-luz para chegar a outro planeta, fazendo com que a pessoa pudesse observar o passado daquele planeta. Achou interessante? Se você estudar física quântica, terá a oportunidade de aprender muito mais mistérios. Mas o que quero te mostrar aqui é, na realidade, que o mundo espiritual é exatamente desse mesmo jeito. Ou seja, Deus não está vendo o futuro, ou está no presente, ou preso ao passado. Deus está no mesmo plano ao mesmo tempo. Deus não está determinado ao tempo. Ele contempla o plano panoramicamente, de uma só vez, passado, presente e futuro. E é por isso que a Bíblia diz que as pessoas que morreram estão dormindo, mas ao mesmo tempo já estão em lugar de tormento ou paraíso. Uma pessoa que morreu há 5.000 anos atrás está dormindo há 5.000 anos, mas para essa pessoa ela já está em um lugar de tormento ou paraíso. Não existe a função de tempo no mundo espiritual, ou seja, quando a pessoa morre, elas dormem, mas ao mesmo tempo elas já estão julgadas. Porque no mundo espiritual, para Deus, tudo o que está acontecendo já aconteceu. Referente às profecias de Daniel e o que estamos passando nos dias de hoje, será que não seria a hora de darmos ouvido às profecias de Daniel e então entendermos de uma vez por todas o que estamos vivendo nos dias atuais? O profeta Daniel viveu mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, no entanto, escrito há milhares de anos atrás, mas com assuntos tão atuais que farão vocês se surpreenderem com as informações reveladas. Vocês perceberão que Deus sempre esteve no comando, pois Ele foi, Ele é e sempre será. Daniel sempre foi muito sábio, considerado justo em seus caminhos e temente às leis de Deus. Ainda na sua juventude, o rei vigente Nabucodonosor atacou Jerusalém e levou para o cativeiro vários membros da nobreza israelita, inclusive Daniel. Daniel 13:14 foi escolhido para trabalhar e ser treinado junto com outros jovens, também inteligentes, e durante 3 anos aprendeu sobre a cultura da Babilônia, sua língua e exercer funções no reinado de Nabucodonosor. Mesmo treinado em outra cultura, Daniel nunca esqueceu as leis de Deus. Sempre recusava o manjar do rei, que eram oferecidos a outros deuses, e por conta da sua fidelidade, ele foi abençoado com o dom da visão. Daniel adquiriu de Deus um dom para interpretar sonhos, e a sua inteligência logo se fez fama entre todo o reinado. Em Daniel 2:17, o rei teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar. E então Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarel oraram ao Senhor, e Deus deu uma resposta acerca do sonho do rei. E Deus revelou a Daniel que era a respeito do futuro acerca de um reino eterno. E o rei ficou impressionado e fez o Daniel o governador da província. E essa profecia está se cumprindo há mais de 2.500 anos. E estamos vivendo a última parte dessa profecia. Mas antes de começarmos a revelar esse segredo, gostaria que se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. O que eu faço aqui é de graça e não tenho canal restrito e nem plataforma paga. Mas dependo da sua inscrição aqui no canal On-Off. Segue a interpretação do sonho do rei. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme e impressionante, e a sua aparência era terrível. E a cabeça da estátua era feita de ouro puro.
o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e uma parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e o esmigalhou. Então o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O rei não havia contado para ninguém o seu sonho, e o mais surpreendente é que, além do sonho, Daniel trouxe a interpretação que falava sobre o futuro, que na realidade é o presente em que vivemos hoje. Há tanta sabedoria que essa profecia já deixou a ciência de joelhos, e os mais sábios historiadores estarrecidos com tantas riquezas de detalhes e acertos que já aconteceram e estão acontecendo até as presentes datas. A primeira parte da estátua vista pelo rei durante o sonho era uma cabeça de ouro, e a seguinte explicação seria: Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Não houve na história do mundo um governo mais poderoso do que o governo da Babilônia. E o ouro era o símbolo daquele império. Além do domínio mundial, a sua divindade era Bel-Marduk, uma imagem feita completamente de ouro maciço. Por isso esse reino é representado pelo ouro, pela cabeça de ouro. E a segunda parte da estátua, peito e braços de prata, mostra o fim do reino mais poderoso da época. Por mais poderoso que fosse a Babilônia, Daniel profetizou que pelo sonho ele teria um fim. Anos depois da coroação de Nabucodonosor, ele foi derrotado e outro reino haveria de assumir o poder mundial. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Belsazar, ou Beltesazar, foi o último rei da Babilônia e ele era o filho mais velho de Nabonido. A lista de reis da Babilônia mencionava Beltesazar como o rei da Babilônia, sendo o corregente de Nabonido, que reinou por 17 anos. Beltesazar fez um banquete aos deuses profanos, usando todos os utensílios roubados do templo de Jerusalém. Em um dado momento, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede umas letras indecifráveis. O rei mandou chamar todos os sábios do reino, prometendo grande recompensa. Como ninguém conseguiu, a rainha mencionou e contou tudo sobre Daniel. E Daniel, mais uma vez, interpretou as letras e as suas profecias escritas na parede. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e o determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, o exército inimigo invadiram o reino e matou o rei Belsazar, e tomaram o reino, e assim foi. Como a prata é inferior ao ouro, o reino de prata foi inferior à riqueza e à ostentação. Mas os braços representam maior extensão em relação à durabilidade. Os dois braços eram, na verdade, aliados, medos e persas. A terceira parte da estátua era feita de bronze. Depois que os medos e os persas derrotaram o Império Babilônico, governaram a terra por longos anos, sempre com derramamento de sangue. Porém, como o sonho ainda não era o fim, os tempos deles também chegaram ao fim. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Essa parte representa o domínio da Grécia sobre o mundo. Aos 33 anos, Alexandre o Grande liderou o exército grego na batalha que derrotou os medos e os persas, na chamada Batalha de Arbela, em 331 a.C.
Por 160 anos, a Grécia dominou o mundo e polonizou suas culturas, a criação das notas musicais, aparições das harpas e salmos que influenciaram até os dias de Cristo. Seus super soldados com armaduras de bronze se diferenciavam tanto pelos estrategistas como na imponência e poder. Na quarta parte da estátua, as pernas de ferro, estamos falando de Roma, em um sonho que foi interpretado há 605 anos antes de Cristo, e a sua tradução foi: finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo se despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros reinos. Os romanos tomaram o poder dos gregos e passaram a dominar o mundo em 168 anos antes de Cristo. O poder e influência mundial era tão grande que foi comparado ao ferro, o metal que é capaz de destruir qualquer coisa, e as pernas longas significa que o Império Romano foi o maior entre todos os outros reinos. E esse reino foi dividido em duas partes, o Oriente e o Ocidente, representada pelas duas pernas. Roma era considerada violenta, com um exército quase indestrutível. O minério de ferro era o forte de Roma. Ainda em Daniel, capítulo 8, há outra profecia que dizia que esse quarto reinado se levantaria contra o príncipe dos príncipes, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa quinta parte da estátua traz o ferro misturado ao barro. O Império Romano durou até o quinto século da nossa era, quando as tribos bárbaros vindas do norte invadiram a Europa. E aqui está a tradução de Daniel. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que este será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro. Embora tenhas visto ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Após os bárbaros invadirem a Europa, Roma foi dividida em 10 estados. Exatamente os 10 dedos do pé da estátua, essas divisões foram os francos que fundaram a França, anglo-saxões que formaram a Inglaterra e, consequentemente, os Estados Unidos. Os germânicos, que tornaram a Alemanha, suevos, que mais tarde seria Portugal, visigodos, que formaram a Suíça, lombardos, no norte da Itália, e os vândalos, érulos e estrôgolos, que foram totalmente destruídos. No final da profecia, Daniel declara que os reis procurariam unir seus reinos por meio de casamentos, mas como o barro e o ferro não se fundem, essas uniões forçadas não funcionariam, e foi exatamente isso que aconteceu na Europa durante esse império. Há registro de casamento entre famílias reais. Durante a Primeira Guerra Mundial, quase todos os reis eram parentes, pais, sobrinhos e avós, que brigavam entre si, caindo assim a monarquia e dando lugar à república. E a profecia se encaixa nos nossos tempos, pois nunca houve outro império universal. Napoleão Bonaparte e Hitler até que tentaram unir politicamente as nações, porém sem sucesso. Logo depois que Daniel termina de revelar ao rei Nabucodonosor o significado das diferentes partes do corpo da estátua, uma pedra que destruiu a estátua, tornando-a uma montanha de pó, era o poder e o domínio de Deus que firmara o seu reino nesse mundo para sempre. Essa pedra angular está escrito em Marcos 12:10 e Atos dos Apóstolos 4:11, que representa Jesus Cristo voltando à Terra para estabelecer um reino eterno. Não aqui nessa terra, pois em João 14:5 fala: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para recebê-los. Estamos vivendo exatamente perto desses dias.
que o reino será estabelecido e jamais será destruído. Daniel 2:44. Jamais será dominado e destruirá todos os outros reinos. Essa época que estamos agora são os dedos da estátua. Estamos no fim dos impérios e início de um novo tempo. Em Apocalipse 13, fala desses 10 dedos, mas representado por uma besta de 7 cabeças, 10 chifres e que tem uma diadema em cada um, e sobre as suas cabeças, nome de blasfêmias. Haverá então, pela nova ordem mundial, a tentativa de uma última criação de 10 reinos ou nações líderes mundiais que virão dessas 7 cabeças. Esses 10 reinos também não irão sobreviver, mas, pois estão fundidos com ferro e barro, pois irão se fundir religiosamente, comercialmente e irão ditar as regras. Sobre a nova ordem mundial será a grande tribulação dos últimos dias. Mudarão a forma de pensar sobre Deus, Jesus Cristo e tudo o que representa a fé cristã. Farão uma nova moeda, terão um novo Deus e o seu número será 666. Essa nova junção que começou a formar com o marco da pandemia, há uma corrida maluca entre os reinos para protagonizarem os 10 reinos soberanos. Os países declarados cristãos irão sofrer em dobro, mas será por pouco tempo. A nova junção das nações prevê o fim do papado e a era do anticristo. Como para Deus o passado, o presente e o futuro são as mesmas coisas, Ele já nos contempla em seu reino, se formos firmes e fiéis às suas promessas, guardar a palavra do concerto eterno e fazer por onde hoje merecer a nova terra que já foi preparada desde a fundação do mundo. Estamos vivendo as últimas profecias de Daniel. Nunca negue o nome de Deus, porque para nós a morte é apenas uma transição para a nova vida.